Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e carregar mercadorias para cima e para baixo é o que a gente sabe fazer de melhor, principalmente se for para despachar tudo isso de navio para um monte de lugar do mundo. Essa é a nossa rotina em uma cidade que se chama O Porto, em holandês, Le Havre. Um jogo de 1 a 5 jogadores, do designer Uwe Rosenberg, publicado em 2008 pela editora Lookout Games e que já está disponível aqui no Brasil pela editora Ludofy. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Dungeon Board Games, mais um parceiro aqui do Sigo Coelho. Então, se você ainda não conhece, visita lá o site deles, www.dungeonbg.com.br, e aproveita para usar o código Siga o Coelho, para você ganhar 5% de desconto nas compras no site. Então, visita lá o site dos amigos, que eles deram a força aqui de mandar o jogo para eu fazer esse vídeo, que foi um pedido de quem? Do Túlio, do Rafael, do Wesley, do Jandir, do Beto e do Heleno. Gente pra caramba aí que pediu para eu falar sobre o Le Havre. Então tá aí, siga o Coelho para aprender a jogar Le Havre. Posicione as 3 partes do tabuleiro no centro da mesa, iniciando pela parte com o tesouro, depois pela parte com as propostas de edifícios e depois a parte que tem os navios. Embaralhe os 7 marcadores de provisões e posicione cada um deles virados para baixo em um dos espaços redondos no tabuleiro. Posicione os recursos em cada uma de suas reservas e então pegue 2 francos, 2 peixes, 2 madeiras e 2 barros e posicione nos espaços iniciais de ofertas. Embaralhe os edifícios especiais, sorteie 6 e coloque-os virados para baixo no espaço indicado do tabuleiro. Os demais edifícios especiais retornem para a caixa do jogo. Então posicione os 3 edifícios iniciais acima do tabuleiro principal. Esses edifícios já iniciam a partida construídos e pertencem à cidade. O Le Havre tem uma versão mais estendida do jogo e uma versão mais reduzida. Todas as regras que eu vou explicar nesse vídeo aqui são considerando a versão estendida, a versão completa do jogo, para 4 jogadores. Verifique no verso de cada edifício padrão o número de jogadores em sua partida e se aquele edifício deve ser utilizado. Se vier com a palavra inicial, significa que esse edifício deve ser posicionado junto dos edifícios iniciais. Agora embaralhe essas cartas e divida em 3 pilhas iguais. Então organize cada uma delas em ordem crescente, de acordo com a sua numeração no canto superior direito, e abra as pilhas de forma que a base da carta fique aparecendo. Então posicione essas cartas no espaço de propostas de edifícios. Então pegue as cartas de rodadas e verifique o número de jogadores em sua partida. E organize em ordem crescente de acordo com a versão do seu jogo. O número maior para a partida completa e o número menor para a partida reduzida. Posicione as cartas de empréstimos próximas ao tabuleiro, assim como a carta de visão geral do jogo, de acordo com o número de jogadores em sua partida. E crie uma reserva com os marcadores de produção de comida. Cada jogador recebe em sua cor um disco, 5 francos, um carvão, uma carta com a visão geral do turno e um navio, que posiciona próximo ao espaço inicial no tabuleiro. O Le Havre é jogado em uma sequência de rodadas que variam de acordo com a quantidade de jogadores na sua partida. Do turno do jogador, ele tem uma ação principal, que pode ser conseguir recursos ou ativar edifícios e até mesmo comprar edifícios e navios. Com esses edifícios, eles conseguem atualizar esses recursos para poder despachar nos navios e ganhar dinheiro. No final das rodadas, a gente tem que alimentar os nossos trabalhadores e no final do jogo, quem tiver mais dinheiro é o vencedor. Uma rodada tem 7 turnos, representados por esses espaços redondos que vamos atravessar com os nossos barcos. Escolha um jogador inicial e posicione seu barco no primeiro espaço disponível. Então, ele vira o marcador de provisão que vai revelar 2 tipos de recursos diferentes. Pegue um recurso de cada um dos que apareceram no círculo e coloque nas ofertas. Repare que o recurso deve ser posicionado no seu lado padrão, diferenciado pela borda da peça. Então, o jogador deve fazer uma ação obrigatória que pode ser pegar todos os recursos de um dos espaços de oferta
e colocá-los em sua reserva de recursos, ou então fazer uma ação dos edifícios. Você pode fazer a ação de um edifício da cidade ou até mesmo de outros jogadores. Para isso, você precisa posicionar o seu marcador em um edifício que não tenha marcadores de outros jogadores. Na maioria dos casos, existe um custo a ser pago para entrar no edifício. Nesse caso, é 1 de comida. Você não pode entrar no edifício se não puder pagar o custo, e se entrou, é obrigado a realizar a sua ação. Além da sua ação principal, um jogador ainda pode fazer uma ação de compra de um ou mais edifícios e navios. Você pode comprar qualquer edifício do topo da pilha das propostas ou edifícios de propriedade da cidade. O custo da carta geralmente é o seu valor. Caso contrário, terá uma caixa abaixo do seu valor indicando o custo daquela carta. Navios podem ser comprados também, mas apenas o primeiro navio da pilha pode ser comprado. E já vamos ver como eles se tornam disponíveis. Você pode vender seus navios e edifícios ao longo do jogo. Quando isso for feito, receba a metade do valor da carta em moedas do banco e posicione o edifício vendido junto dos edifícios de propriedade da cidade e coloque o navio no topo da pilha referente ao tipo do navio, virado para cima. Todos os discos posicionados nos edifícios vendidos são retornados aos seus donos, e esses edifícios e navios não podem ser comprados de volta no mesmo turno. Os jogadores podem realizar essas vendas mesmo no turno de outros jogadores, desde que não interrompa a ação do jogador ativo. Mas as cartas não podem ser vendidas para outros jogadores. Você também pode construir edifícios usando a sua ação principal, entrando nos edifícios de empresa de edifícios e empresa de construção. Para isso, pague o valor em recursos indicados no topo da carta que você deseja construir. Quando o jogador ativo terminar o seu turno, será a vez do próximo jogador em sentido horário, e ele deve colocar o seu token de navio no próximo marcador de provisão disponível. Então, ele deve virar o marcador e colocar os recursos nas ofertas. Os jogadores vão realizando suas ações até que um jogador chegue no 7º marcador de provisão. Então, chegamos no final da rodada. Aqui, vamos verificar na carta de final da rodada se teremos uma colheita. Se tivermos, todo jogador que tiver pelo menos um trigo recebe outro trigo. E todo jogador que tiver pelo menos 2 gados recebe outro gado. Em algumas cartas pode não haver colheita. Então, nesse caso, nenhum jogador recebe nem o trigo e nem o gado a mais na rodada. Além disso, vamos verificar nessa carta, pelo número de jogadores da sua partida, quanto de comida cada jogador precisa pagar naquela rodada. E se na linha referente à quantidade de jogadores da sua partida tiver um símbolo de construção de edifícios, a cidade vai construir edifícios naquela rodada. Se o ícone de construção tiver uma âncora, significa que o edifício construído será um edifício especial do topo da pilha. Se não tiver a âncora, vai ser o edifício de menor valor entre os edifícios das 3 pilhas da demanda de edifícios padrões. Os jogadores podem optar por pagar a comida em moedas, gastando uma moeda para cada comida que precisa pagar. Você pode, inclusive, combinar moedas e comidas para fazer esse pagamento. O jogador que não tiver moedas suficientes para pagar o valor total recebe uma carta de empréstimo da reserva e 4 moedas para poder fazer esse pagamento. Toda vez que o token de navio de um jogador entrar num espaço de provisão com a palavra juros, o jogador que possui cartas de empréstimos deve pagar uma moeda ao banco independente do número de cartas de empréstimo que ele tenha. A qualquer momento, um jogador pode devolver a carta de empréstimo ao banco pagando 5 moedas. No final do jogo, essa carta vai te tirar 7 moedas. Então, resolvida a carta de final de jogo, viramos ela e colocamos um novo navio no seu espaço referente ao tipo daquele navio. E esse navio se torna disponível para compra na próxima rodada. Os navios diminuem a quantidade de comida que precisamos pagar no final da rodada. Verifique essa quantidade de comidas de acordo com a quantidade de jogadores da sua partida. Os navios podem ser comprados por moedas indicadas na carta
ou podem ser construídos com recursos e energia através do cais, que são esses edifícios laranjas, que em algum momento podem ser comprados ou construídos. Quando um jogador compra ou constrói um navio, ele recebe um token de produção de comida para indicar quanto de comida ele produz no final da rodada. Então a próxima rodada se inicia pelo jogador seguinte a jogar, que no caso é o último jogador da fila, que vai para o primeiro marcador de provisão. A carta de visão geral do jogo mostra em cada rodada quanto de comida teremos que pagar, se teremos colheita ou construções de edifícios e o valor e tipo de navios que serão abertos. Assim que a gente termina de resolver a última carta de final de rodada, todos os jogadores ganham mais um turno com uma ação principal para usar. Só que dessa vez, os jogadores podem utilizar edifícios já ocupados por outros jogadores. Você só não vai poder utilizar um edifício em que você já está com o seu marcador. Após isso, os jogadores contam os seus dinheiros, começando pelos valores dos seus navios, edifícios. Alguns edifícios podem dar alguns modificadores, dependendo do edifício que você comprou. Também consideram as suas moedas já em suas reservas e diminuem 7 moedas para cada carta de empréstimo que vocês tiverem. O jogador com mais dinheiro é o vencedor. Em caso de empate, os jogadores compartilham a vitória. Uma coisa que vale ressaltar aqui na regra é a diferença entre construir um edifício e comprar um edifício. Quando você constrói um edifício, você constrói ele usando recursos e gasta a sua ação principal entrando em um edifício que possibilita a sua construção desse edifício. Mas quando você compra um edifício, você usa moedas e essa ação é uma ação adicional. Então ela não consome a sua ação principal do turno. Em ambos os casos, o edifício vai para você, para a sua área de jogo e você pode passar a usar esse edifício sem que precise pagar aí aquele custozinho de uso, caso o edifício seja da cidade ou de outros jogadores. Então, essas foram as regras aí do Le Havre. Deixa aí a sua sugestão para novos jogos e se tiver alguma dúvida também relacionada ao jogo, eu farei o possível para responder aí para vocês. Então, eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.